E eu disse, pai, vai comigo e tal. Ele, tá. Ele foi, a gente achou o prédio, porque eu não tinha nenhuma relação com a URGS. Aí eu achei o prédio e o meu pai foi me dar tchau. Então tá, tchau, olha as cotas. E eu assim, e eu, meu Deus do céu, agora eu vou me tocar ovo aqui, né? O que vai acontecer? Primeiro, a minha visão da URGS era a seguinte: eu não vou fazer porque eu não tenho capacidade de inteligência de passar. E depois que eu passar, eu não vou conseguir manter, porque eu vou ter que estudar o dia todo. Essa era o folclore, né? Tu vai ter que estudar o dia todo, tu não vai poder trabalhar, a URGS é pra rico. E aí eu me senti muito à vontade, eu fiz grandes amizades, parcerias, e aí eu comecei a enxergar aquilo ali, não, aqui é o meu lugar. Uma coisa que foi muito legal, que eu achei sensacional, que não tinha na PUC, era a questão de tu ter um padrinho que te dava os xarotes. Porque eu não ia ter grana para comprar todos aqueles polígrafos, né? Na PUC aconteceu isso, eu chegar a uma professora e chorar em prantos e dizer, olha, não tenho dinheiro, não tive dinheiro para comprar o polígrafo, por isso que eu não sei nada na prova, né? E eu não tinha internet em casa, o computador eu fui ter depois de muito tempo. Ela falou, eu entrei por cotas, isso é natural para mim e eu consigo enxergar já como um benefício super, né? Que mudou a minha vida. Trabalho hoje da minha profissão, a faculdade foi extremamente importante para o que eu sou hoje, não só profissionalmente, mas também, né, como pessoa, como indivíduo. Ela forma indivíduos, ela forma a massa crítica. Eu acho que assim, foi um divisor de águas, assim. A sensação que eu tinha no início é que eu estava ganhando uma coisa que eu não merecia, assim, e eu não tinha esse alcance de verificar, mas existe uma desigualdade e essa política, isso não foi bem difundido. Eu também fiquei com essa sensação até o final, e talvez isso tenha sido um pouco dessa coisa de ter entrado por cotas e da cultura, né? Até o final eu fiquei com a sensação de que não era mérito meu. E aí as 3 professoras, tanto a orientadora quanto as que estavam avaliando, elas disseram, esse mérito é teu. Tirou a A no trabalho porque tu foi uma profissional excelente e tu fez um trabalho muito bom. Ali no ensino médio, comecei a ouvir falar da universidade pública, comecei a conhecer umas pessoas que no entorno tinham conseguido entrar na Universidade Federal do Paraná e tal. Mas eu não achava que eu ia entrar numa federal. Eu não tinha muito essa percepção de que era possível. Eu acho que pra mim era uma coisa muito distante, assim, é como se não era pra mim, sei lá. Uma política de ação afirmativa, eu acho que no meu processo foi muito mais a oportunidade ampliou. Aí eu comecei a pensar em permanência. Assim, nossa, agora eu entrei aqui dentro, já é uma vitória. Agora eu preciso permanecer aqui, eu quero continuar a fazer o curso. Aí comecei um processo de tentar a bolsa permanente, de permanência, o auxílio moradia. Eu fui descobrindo os auxílios que tem, aí consegui a isenção do RU, que pra mim foi fundamental. Então a antropologia para mim tem muito a ver com isso, desse estudo dessas relações que me fazem perceber o mundo, as pessoas, as coisas, enfim, e me perceber ao mesmo tempo, perceber a sociedade que eu vivo.
a importância das políticas públicas, né? Eu estou estudando antropologia e eu sinto que é uma ferramenta para chegar em reflexões científicas ou não, ampliar até essa questão de reflexões só científicas. Mas eu vou chegar em reflexões que podem contribuir com a elaboração de políticas públicas, de outras, sabe? E de estar dentro de uma universidade pública com tanta diversidade, por isso que é muito importante que tenha diversidade na universidade pública, que a gente consiga encontrar pessoas diferentes, que tenham outras realidades, para a gente poder escutar essas realidades e perceber que o mundo não é nosso umbigo, nem a nossa bolha, e que pra gente poder transitar aí, para que as coisas sejam mais justas, né? As políticas sejam mais justas, Então, a universidade pública é um direito que a gente tem, assim, é um dever do Estado, eu acho, assim, garantir que as pessoas tenham acesso, todas as pessoas tenham acesso à universidade pública, ao ensino público. E aí tinha uma professora muito boa e um dia ela estava dando uma aula sobre Drummond e aí ela falou de uma pesquisadora que fazia o trabalho acadêmico dela sobre Drummond e eu achei incrível a possibilidade de você fazer faculdade sobre um poeta. Naquele momento foi uma virada de chave que me deu. E o dia que eu vi meu nome na lista, que eu tinha passado, foi um dia muito emocionante para minha família. Depois a gente saiu para comemorar. Não é que não era esperado que eu fosse passar, mas era uma grande novidade na minha família, né? Eu acessar a universidade e todo mundo ficou muito feliz por mim. O primeiro momento foi de muito encantamento, de um mundo completamente novo. E depois teve um segundo momento que foi um pouco mais difícil, que foi me deparar com situações, coisas que eu precisava fazer e eu não tinha a menor ideia de como se fazia, porque eu não tinha preparo para aquilo, tipo um trabalho acadêmico, um trabalho de final de semestre. É isso, no primeiro momento você acha que aquele espaço não é seu, porque você não tá entendendo o que tá acontecendo. E você vê que tem outras pessoas que estão entendendo o que tá acontecendo. E outro momento assim, de choque era ver as pessoas que estavam se dedicando ao curso e que podiam ficar estudando na parte da tarde. E terminava a aula, elas continuavam lá na universidade estudando, tendo esse tempo, e eu tinha que trabalhar. Eu tinha que trabalhar porque eu precisava me sustentar, eu precisava pagar minhas contas, pagar o transporte para chegar até a universidade, pagar minha comida. Pegar metrô lotadíssimo para chegar lá e sair muito cedo de casa, dormir pouco. Às vezes eu chegava do trabalho e tinha que terminar um trabalho acadêmico para entregar no dia seguinte, todas essas dificuldades materiais. Eu ia dormir mais ou menos meia-noite e acordava às 5, porque eu tinha que sair bem cedo para conseguir chegar lá às 7 e pouco.
E aí, nesse meio tempo, eu acabei entrando na área da revisão de texto e de tradução. E aí eu comecei a trabalhar com isso, me encontrei ali naquele momento e foi isso que garantiu a minha independência financeira. E tem a outra dimensão que eu acho que é da minha formação como pessoa mesmo, como uma pensadora, minha formação crítica. E eu sinto que ali na graduação foi o começo mesmo, porque eu acho que eu não tinha isso muito bem desenvolvido quando eu cheguei ali. Então o meu contato com política mesmo, com uma formação política, começou ali, não começou na escola. Então foi um passo importantíssimo na minha vida para eu chegar a ser quem eu sou hoje, né? Não foi só uma formação para o mercado de trabalho, não foi só uma formação que me deu as ferramentas para eu conseguir trabalhos e minha fonte de renda, mas também para hoje em dia entender o que está acontecendo no mundo, entender o que está acontecendo no meu país, entender a história do meu país e entender que a literatura que eu estava estudando ali não está desvinculada de tudo que está acontecendo, entender que, enfim, tudo aquilo que eu estudei não é só uma área do conhecimento fechada em si mesma, mas ela dialoga com outras áreas do conhecimento e outros campos da minha vida prática. Eu acredito que minha principal retribuição para a sociedade com esse investimento que foi feito está na maneira como eu encaro todas as relações sociais mesmo fora da universidade e como eu me preocupo muito em não reproduzir relações desiguais de poder, e isso vale para todos os âmbitos da minha vida. Com entender a América Latina, que era algo que eu não valorizava, não entendia o Brasil como parte da América Latina, e a partir desse contato com o espanhol e com a literatura latino-americana foi que eu comecei a entender que não, a gente tem uma história em comum, a gente tem muitas questões semelhantes e a gente faz parte de um mesmo processo muito complicado, né, de colonização. E isso acompanhou a minha vida e determinou escolhas que eu fiz depois disso. Passei a valorizar a cultura que vem aqui dos nossos irmãos, dos países aqui do nosso lado. E também, depois, quando cheguei no mestrado, o meu interesse por estudar o pensamento decolonial e entender a nossa realidade dentro desse contexto. É importante porque a gente está pensando em coisas que é para melhorar a vida de todas as pessoas, não só de alguns grupos, para melhorar a vida de toda a sociedade, em todos os níveis, e tirar esses privilégios só das mãos de alguns, para que todo mundo possa usufruir das coisas boas que a gente está fazendo ali e em outros espaços também. Quando eu vi o meu nome, primeiro eu não acreditava, porque foi já no 3º ano que eu estava prestando o vestibular. Então foram 2 anos e meio, quase 3, de muita expectativa para a saída daquele resultado. Eu estava trabalhando de babá na praia com a família, com a criança que eu cuidava, e ligaram no telefone. Meu telefone não funcionava, ligou no telefone da minha patroa e me disseram que eu tinha passado. E aí eu
fiquei em choque, assim, comecei a chorar. Uma das crianças que eu cuidava começou a chorar porque eu ia embora. E aí eu comecei a festejar, assim, a brincar com elas de que eu tinha passado finalmente a poder, né, seguir o meu sonho e estudar e sair dali e tal. E as coisas foram dando muito certo, assim. Eu consegui um auxílio moradia de R$100 e na época eu pagava R$75 de aluguel. Ainda sobrava 25 para poder comprar comida, né? Era bem pouquinho assim, mas eu fui me ajeitando. Várias descobertas de classe, de entender socialmente onde eu estava, quem eu era, né? Quem eu era, né? Nesse planeta, né? Onde eu estava na cadeia, né? E das coisas todas do mundo, entender a minha própria família como o meu lugar, sabe? A questão de pensar gênero, a questão de pensar a minha própria cor, que na minha família também nunca foi trabalhado, ou dito, ou conversado. E eu me lembro que eu fui para uma reunião, todo o caminho de casa até lá, pensando nessa questão da cota, e eu estava me preparando uma fala para falar na reunião de que eu não era a favor. Eu fui todo o caminho pensando, não, eu vou falar que eu não sou a favor, porque onde já se viu, tá achando que eu não tenho capacidade, que nem meu colega branco que senta do meu lado, eu tenho a mesma capacidade que ele. Isso aí vai fazer diferença entre nós. E aí, ainda bem que tinham pessoas conscientes lá nessa reunião, um professor negro, Carlos Eduardo, começou a falar sobre o processo histórico do Brasil e essa reparação histórica que nunca havia acontecido. E aí o mundo se abriu, assim, né? Porque aí eu vi todo um contexto que não era a minha capacidade que estava em jogo na cota, né? Era uma questão histórica de séculos de desigualdade e que a cota vem minimamente tentar reparar uma coisa, né, que de fato não tem como reparar, né? A quantidade de gente que morreu e sofreu, né? Mas é uma busca, né, dessa reparação. Então a educação, ela sempre me motivou a sair né, do meu lugar, assim, a pensar e a querer e a acreditar, assim, que eu também podia saber, que eu também podia conhecer. Então essa oportunidade que eu tive de ir para a universidade é o que eu mais batalho na escola. É o que eu estou todo o tempo trazendo para os alunos, essa possibilidade também. E aí eu falo, em algum momento, né, para os maiores, assim, que já estão indo para o ensino médio, que eu conto em 3 minutos que eu também estudava numa escola longe do centro, né, mais periférica, e de que eu também fiz esse movimento de ir para o centro tentar estudar, de conseguir o meu lugar, de estudar. E aí quando eu falo da minha realidade, porque eles têm aquela coisa que o professor, né, um pedestal, assim, né? Quando você fala qualquer coisa da sua história é algo fantástico para eles, né? E aí quando eu também me coloco nesse lugar e que eu quero trazer essa oportunidade para eles de entrar na universidade, né, para eles poderem escolher. Eu digo, se você quer ser um pedreiro, nós vamos fazer de tudo, eu quero que você tenha conhecimento para ser um bom pedreiro. Um bom pedreiro vai ter que escrever uma boa lista de materiais, vai ter que, sabe?
E se você quer ser um dentista, vai ter que percorrer um outro caminho. E eu quero que você também tenha o instrumento, tenha o conhecimento para poder ser um dentista, né? Para poder escolher. Se você, a profissão que você sonha em fazer, que você tenha a capacidade de poder fazer o que você quer. Madureza também, assim. Eu lembro que entrei no supermercado depois de umas férias e a moça do mercado, chegou a turma do 1 e do 2, porque eu comprava um ovo, comprava um pão, né? E aí a moça falou isso quando eu passei. Eu falei, acho que sou eu, essa da turma do 1 e do 2. Mas é todo dia essa construção de que sim eu posso, de que sim vamos, de que sim eu sei, sabe? Eu tenho que afirmar isso sempre, porque de vez em quando você é um pouco desafiado, né? E que é bom também, não é ruim total, né?